Olá, tudo bem? Eu sou Clifton Moraes, sou professor do curso de jornalismo aqui da Unirg, em Gurupi. E o tema de hoje nós vamos trabalhar um pouco na aula de linguagem de comunicação em vídeo, que nós vamos abordar um pouco sobre as questões do telejornalismo, né? Como fazer telejornalismo, né? Qual que é a diferença da linguagem de um texto feito para o telejornalismo, para o vídeo documentário, a diferença dessa linguagem, por exemplo, para a linguagem do texto online, do jornal impresso, né, do rádio jornalismo. Então, nós precisamos entender que cada veículo jornalístico, cada meio de comunicação, ele trabalha com uma linguagem particular, né, uma linguagem própria dentro dos jornais. E isso que vai diferenciar e dar característica para cada um dos veículos de comunicação. Então, o tema de hoje vai ser justamente isso, a gente entender um pouco mais as questões do texto utilizado dentro do telejornalismo, né? A questão de enquadramentos, da produção jornalística nos telejornais, enfim, entre outras questões que já foram abordadas também em algumas aulas, né, aqui no curso de jornalismo, e também que a gente vai rever, reavaliar, e aí teremos também como material de apoio a parte escrita, que já está disponível também para os alunos do curso. Enfim, o que eu trouxe aqui para a gente hoje? Quando nós produzimos textos para vídeo, nós precisamos entender alguns conceitos, não é? E é isso justamente que eu disse agora ao iniciarmos essa videoaula. O texto é escrito para ser falado pelo repórter e ouvido pelo telespectador. O que isso quer dizer? Que o texto para telejornalismo, ele deve ser diferenciado com relação aos outros veículos jornalísticos, né? E aí eu trouxe aqui um exemplo de um livro que nós estamos trabalhando dentro das aulas, que é o Texto na TV, um manual de telejornalismo que praticamente todos os cursos de jornalismo precisam trabalhar, especialmente nas disciplinas de telejornalismo. E a gente tem como autora a Vera Iris Paternostro, que ela traz esses conceitos. Qual que é a linguagem própria para trabalharmos dentro do jornalismo, o que deve ser colocado e o que deve ser evitado na hora de escrevermos para um telejornal, né? Às vezes nós, como estudantes, né, como especialistas da área de comunicação, ou às vezes o aluno começando a sua caminhada acadêmica, ele entra pensando que é só escrever e que existe uma linguagem própria, né, e uma forma própria para escrever para todos os veículos de comunicação, mas isso não é verdade. A gente trabalha com particularidades na forma de escrever e na forma também de produzir esses conteúdos para os jornais, em especial aqui hoje, falando sobre o telejornalismo. Quando a Vera Iris, que é o texto base, né, o livro base que nós vamos trabalhar aqui, fala que o texto é escrito para ser falado pelo repórter e ouvido pelo telespectador, é porque nós precisamos entender que existem regras para fazer a produção de um telejornalismo, para produzirmos vídeo para a TV, seja ele reportagem, documentários, enfim. A linguagem para vídeo é diferente da linguagem para o jornal escrito, para o jornal na rádio e para o jornalismo online, por exemplo. Então, ler sempre o texto em voz alta para identificar problemas é uma regra básica para todo jornalista nas suas produções. E na televisão não é diferente. Por que eu estou dizendo isso? Nós falamos que cada veículo tem a sua particularidade, ok, nós entendemos isso, e agora nós estamos na parte de produção desse texto. Quando eu entendo que eu tenho que escrever de forma específica, eu preciso saber que quando eu produzir o meu texto para a televisão, eu preciso treinar ele em voz alta, porque é no treinamento que eu vou conseguir identificar de forma mais clara possíveis erros ou palavras que não tiveram um significado muito claro ou alguma incoerência na produção textual do meu material para o telejornalismo. Então, nós precisamos identificar isso. São questões que nós vamos trabalhar nessa aula. Enfim,
que a Vera Iris nos traz de conhecimento com relação a isso? E aí eu trago um exemplo claro que é usado no jornal impresso, por exemplo, o conceito seu, teu, tua, né? São particularidades do jornal impresso. E quando eu vou escrever para o telejornalismo, como eu devo colocar essas palavras? Né? Vamos trazer um exemplo aqui. A polícia apreendeu tantas mercadorias, ou outro exemplo mais prático, né? A polícia apreendeu 500 gramas de drogas na sua casa. Né? Quando eu falo sua, para a televisão, vai soar que foi na sua, em você que está me ouvindo. Vocês conseguiram entender de forma mais clara, baseado nesse exemplo? Então, para o telejornalismo, né, a gente vai usar um pouco diferente. Né? A polícia apreendeu 500 gramas de drogas na casa dele. Né? Porque eu já disse o nome do autor, né? Ou não disse, mas quando eu substituo a palavra tua, teu, por dele, por dela, isso vai me trazer uma identificação própria dentro do telejornalismo. Então, são questões simples, aluno, que vão ser o diferencial na produção do seu texto. Então, é por isso que nós precisamos discutir e rediscutir essas questões de como produzir o texto de forma correta. Existem palavras, por exemplo, que eu preciso evitar de colocar dentro do meu texto na hora de produzir para o telejornal. Né? O que a gente vê em muitos veículos jornalísticos, principalmente no interior, são termos muito técnicos usados na hora da construção da informação. E aí eu vou trazer um exemplo claro e prático que vocês vão entender agora. Por exemplo, a gente observa, né, em boa parte das cidades, principalmente do interior, o jornalismo policial. Não que seja uma especialidade, mas é porque a gente observa que existe uma linha editorial mais forte quando se trata de jornalismo na cobertura de questões policiais, ocorrências. Então, o que é que os jornalistas desses telejornais fazem? Usam muito termos policialescos na hora de produzir os textos, né, desses canais. Um exemplo disso. A viatura se deslocou para o centro da cidade. Totalmente termos policialescos e termos técnicos que além de não poder ser usado em outros veículos tradicionais, né, de rádio, de televisão, nós não devemos usar isso também no telejornalismo. Né? Então, ao invés de você usar o termo viatura, você deve colocar, segundo o que a Vera Iris nos traz de forma clara e objetiva, nós, ao invés de viatura, vamos usar o carro da polícia, né? Foi até o centro da cidade, não se deslocou. Mas é um termo certo? Ok, mas não é o adequado para a linguagem de vídeo. É isso que nós temos que entender nessa aula. Então, o carro da polícia, né, foi até o centro da cidade atender a um chamado ao invés de uma ocorrência. Tá, mas eu preciso entender e saber que eu preciso explorar, por exemplo, os sinônimos, né, das palavras. E aí, por isso que nós temos que começar, ao invés de viatura, eu vou colocar o carro. E lá no meio do meu texto, quando eu vou precisar falar novamente sobre o carro da polícia, aí sim eu já posso usar a palavra viatura, porque eu já comecei falando sobre o carro, que é um termo mais formal, que todas as pessoas vão entender. Então essa é uma linguagem particular do telejornalismo que nós precisamos entender. Eu vou falar sobre, por exemplo, a aeronave, né? Vamos usar avião ao invés de aeronave. Certo? Então são questões como essa, viatura, aeronave e outros tantos exemplos aí que acabam fugindo dos conceitos da linguagem do telejornal. Então, termos técnicos não se usa a priori quando nós vamos iniciar o nosso texto em um telejornalismo. Claro que eu posso usar, mas depois que eu já tiver explorado as questões básicas,
né? E aí eu vou usar como sinônimos lá para baixo, já no final, no meio ou no final da minha reportagem. E outra questão que pesa muito são as questões, os termos jurídicos, que às vezes a gente usa dentro do nosso texto para a TV, que também não é recomendado. Mas mesmo que eu use esse termo técnico, o homem foi preso e a suspeita foi crime passional. Um exemplo. O que quer dizer um crime passional? Veja que para tudo tem uma regra e tem um porquê. Se eu coloquei se o homem foi preso e por isso e por isso, e a suspeita, segundo a polícia, é o crime passional, e aí eu tenho que explicar o que é um crime passional. Porque senão a gente vai entrar naquele discurso, naquela conversa técnica de médico para médico, né, que eles falam e só eles se entendem. Temos que entender, nós, jornalistas de informação, que quando nós escrevemos, quando nós falamos, nós estamos falando do público A ao público Z, né? Ou seja, de uma pessoa que já tem um nível de leitura mais elevado, já tem muitas formações, e outras que não tiveram uma base tão sólida na área educacional quanto muitas vezes outras pessoas tiveram. Ou seja, a linguagem deve ser clara e objetiva, uma linguagem formal que vá atender e ter o entendimento de todas as pessoas. Por isso, evita-se termos policialescos nas matérias policiais e termos muito jurídicos e técnicos em outras áreas. E se eu usar esses termos, e aí eu volto a reforçar, eu preciso justificar o que quer dizer aquilo. Entenderam? Então, vamos ser claros e objetivos e explorar os sinônimos dentro da construção do nosso texto. Porque senão nós vamos cair na mesmice e não vamos mostrar na forma prática qual é o nosso diferencial. Agora eu trago uma questão importantíssima a todos vocês, alunos, e a todos que assistem essa videoaula, que isso só é possível, né, a construção desses sinônimos, a criação de forma linear da minha notícia, saber passar de forma clara e objetiva, sem dar muitas voltas. Isso só é possível quando nós temos um nível alto de leitura e de estudo específico da nossa área. O que acontece é que muitas vezes nós não dominamos os sinônimos das palavras porque nós não temos bagagem de leitura. E isso, de certa forma, vai prejudicar nós como profissionais. E no telejornalismo, onde a notícia já é dada e muitas vezes não dá tempo da pessoa voltar, como é no rádio, como hoje é transmitido online, como é no jornal impresso ou no site, que eu posso rever a minha notícia, dentro do telejornalismo, nós precisamos ser claros e objetivos e falar notícia de forma direta para que todos entendam. Por isso, eu preciso ter domínio dos sinônimos, eu preciso ter um domínio de leitura. Quem não lê, né, não vai conseguir explorar tanto quanto os autores, como a Vera Iris, recomenda. Então, nós jornalistas e todas as outras profissões, é claro, nós precisamos ter o domínio básico, né? O domínio da literatura, da língua portuguesa e ter uma vida diária de leitura e releitura dos nossos materiais. Nós temos aí livros, né, que já tem muitos anos que estão aí nas prateleiras, né? Mas são manuais que as regras não mudam, né? Mesmo que a comunicação contemporânea ela foi ganhando novos formatos, as regras de produção, né, as técnicas, elas não mudam. E por isso nós precisamos ficar atentos e atualizados dessas questões para que nós possamos exercer de forma excelente o nosso trabalho. Então, resumindo, temos que escrever para a televisão de forma objetiva, de forma direta. Isso porque o telespectador muitas vezes não dá tempo de
de rever aquela notícia, a não ser que hoje a gente tem aí as opções das plataformas, né, onde as reportagens são baixadas, e aí as pessoas conseguem rever. Mas em muitos veículos isso não é possível, ou boa parte da comunidade não tem esse acesso à internet, ou às vezes até tem, porém não com tanta qualidade como deveria, aí não conseguem abrir os vídeos, e por isso que eu reforço que muitas vezes as pessoas não terão a oportunidade de rever as reportagens produzidas por vocês. Então, queridos alunos, objetividade, clareza no texto, e essa objetividade, essa clareza, só vai ser possível quando vocês tiverem leitura, explorarem o sinônimo e saberem enxugar o texto. Nós temos que lembrar que menos é mais em muitos momentos das nossas produções textuais para o vídeo, né? Eu escrever uma grande reportagem ou um texto muito grande sobre determinado assunto não quer dizer que eu domino aquilo, né? Que eu domino aquela área ou que eu sei falar muito bem sobre isso. Eu preciso ter o poder de síntese, de enxugar de repente um texto de 2 páginas, né, para 4 parágrafos. E aí esse que é o diferencial de quem trabalha no telejornalismo, né, diferente do jornal impresso, que me dá uma liberdade maior na hora de escrever. Então, relembrando, termos como teu, seu, teu, tua, não se usa na linguagem de televisão. Né? Então nós vamos colocar sempre dele, dela, né? E não dá a entender que o ouvinte, que o telespectador, né? Não o ouvinte, o telespectador é o sujeito mencionado naquela reportagem. Então nós precisamos ficar atento a essas questões. Até porque a televisão, e a gente vai estudar isso mais à frente, não é comportada, não é feita apenas de texto, mas acima de tudo de imagens, né? Que é um outro tema que nós vamos abordar aqui também. Diferente do rádio, né? A televisão ela veio com a imagem justamente para prender a atenção do telespectador e por isso precisa-se ser o diferencial na hora de produzir. Então, alunos, objetividade, clareza, observar a pontuação. Nós falamos sobre isso, lemos no slide anterior, quando eu digo que eu preciso ler o meu texto alto, né? De forma clara, de forma objetiva. E aqui eu acho que eu trouxe alguns exemplos, deixa eu olhar aqui para você. Olha só, eu trouxe um exemplo de um texto. O governo vai investir 1 milhão para acabar com a poluição. E esse é um passo importante para a preservação dessa região. Vou repetir. O governo vai investir 1 milhão para acabar com a poluição. E esse é um passo importante para a preservação dessa região. Não sei se vocês perceberam ou escrevam aí. Na verdade, eu vou mandar o slide, vocês vão poder acompanhar. Leiam esse texto em casa em voz alta. Como vai cansar, né? A sua respiração vai ficar ofegante. E ele não observou tanto o autor com relação à pontuação, porque a forma que eu vou pontuar vai ser diferente justamente para a minha narração. Então, o governo vai investir 1 milhão para acabar com a poluição. E esse é um passo importante para a preservação dessa região. Veja que ao terminar o texto, a gente já se sente um pouco mais cansado, né? Então, para quem vai narrar para telejornalismo, tem que ser mais objetivo. O texto não está legal. E aí eu trouxe como deveria ser. O governo vai investir 1 milhão para acabar com a área poluída. Ok? Um passo importante para preservar essa região. Vocês conseguiram observar a diferença? Vou ler novamente. O governo vai investir 1 milhão para acabar com a área poluída. Um passo importante para preservar essa região. E aí é onde entra a questão da minha entonação vai ser melhor. Se eu ler em voz alta, eu vou conseguir identificar que a minha respiração ficou cansada ou não. Eu vou conseguir identificar que aquela vírgula, aquele ponto, aquele lugar não era o lugar, o ponto certo, o lugar ideal. Enfim, entre outras questões. Por isso, eu reforço a vocês, quando nós fazemos uma avaliação, uma prova, discutimos isso em sala de aula, nós temos que falar quais são as características do telejornalismo na hora, no quesito escrever.
Ah, professor, nós temos que ter objetividade, nós temos que ter clareza, nós temos que ser diretos, né? Nós temos que explorar os sinônimos, temos que evitar termos policialescos, termos técnicos e explorar muito dos nossos sinônimos. E isso só se dá por um nível elevado de leitura e busca. Então, observaram, entenderam de forma prática, quando eu li esse texto, a diferença de um texto ideal para jornal impresso e o texto ideal para televisão é a clareza e a objetividade.